Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h18, o Jornal da Manhã abre espaço agora para falar de tecnologia e inovação. Em um mundo cada vez mais globalizado, não há como negar a importância do avanço tecnológico para a sobrevivência de qualquer tipo de negócio, independentemente de segmento. Mas será que inovação e tecnologia são a mesma coisa? Como se aliar à tecnologia, ser inovador sem perder a conexão com o público? Marcos, para responder estas e outras perguntas, nós convidamos um dos maiores palestrantes da atualidade. Arthur Igreja realiza mais de 150 palestras por aqui no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul. É colunista em vários veículos de comunicação, possui Masters in International Business nos Estados Unidos, Corporate Master of Business Administrations na Espanha, mestrado executivo em gestão empresarial pela FGV no Brasil, certificação executiva em Harvard e Cambridge e pós-MBA em negociação pela FGV e MBA pela FGV. Arthur, muito obrigado, bom dia para você, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan Joinville, tudo bem? Bom dia, Arthur. Bom dia, tudo ótimo, prazer estar aqui. Arthur, primeira pergunta, eu acho que não poderia ser diferente, né? O que é inovar no mundo dos negócios? Conta pra gente. Bom, eu entendo inovação não como um processo tecnológico, tem muita gente que acha que inovação é só tecnologia e não é isso. Inovação para mim é continuar atualizando, oxigenando um negócio, né? Então o que acontece é que todas as variáveis ao redor de uma empresa, e aliás, ao redor de um profissional, de qualquer pessoa como eu, como você, as coisas estão mudando, são mudanças comportamentais, mudanças demográficas, mudanças econômicas, e aí nós vivemos mudanças tecnológicas que são muito profundas. Então o que acontece? Se a pessoa parar no tempo, ela vai ficando menos relevante. O que é inovação? Inovação é o processo de entender essas mudanças e fazer os ajustes necessários. Então, assim como uma pessoa precisa atualizar os seus comportamentos, os seus conhecimentos, as suas habilidades, o mesmo acontece com uma empresa. Então, se a empresa continuar fazendo as coisas do jeito que ela sempre fez, ela pode até continuar tendo resultado por um tempo, mas a tendência é que ela entre num declínio, né? Então, inovação é isso, é esse processo diário e constante de se manter relevante. Arthur, você comentou, né, e falou uma frase que é o seguinte, né, ajustes necessários, né, e a gente sabe que a tecnologia que importa é aquela que é centrada no cliente, né, a gente já ouviu várias explicações, inclusive, sobre isso, e aí te pergunto o seguinte, né, como saber se de fato as empresas estão conectadas com seus clientes, sejam online, sejam offline, estão fazendo esses ajustes necessários, acompanhando essa inovação, hein? Excelente pergunta. O que acontece é que o consumidor ele demonstra isso, né? Então é o que as startups, as empresas procuram, que é entender quais são as alavancas, quais são os gatilhos positivos, né? Ou seja, se a empresa faz uma determinada mudança, isso causou um aumento pela procura nos seus produtos e serviços, aumentou o índice de satisfação, então a questão é medir tudo isso, né? Por isso que é tão importante ter os indicadores. E nós temos que lembrar que tem muita coisa que não tem como ser medida, né? Então, é aquela velha história numa loja ou num restaurante, que muitas vezes o cliente, quando está insatisfeito, na verdade é uma coisa boa, porque se ele está insatisfeito e está demonstrando isso, é porque ele pretende voltar. A pior coisa que pode acontecer é o silêncio, né? Aquele consumidor que sai calado, você não pergunta nada para ele, ele não vai voltar nunca mais, e pior do que isso, ele pode se tornar um detrator, né? Ou seja, uma pessoa que vai falar mal daquele negócio e vai convencer outros a não frequentar. Então, por isso que é tão importante essas duas dicas. Primeiro, medir, ter esses pontos de mensuração, e o segundo ponto é estar constantemente muito perto dos consumidores, querendo ouvir eles, né? Porque quando o assunto é inovação, tem várias pesquisas que mostram que as empresas mais inovadoras do mundo, elas não fazem nenhum milagre. O que elas fazem é que elas escutam mais as pessoas. E tem várias empresas que elas estão lá numa determinada posição de soberba e elas não vão nem perguntar, né? Então elas pressupõem que tudo está indo bem. Arthur, nós acompanhamos recentemente uma palestra sua em Jaraguá do Sul, e uma das frases ditas, né, por você foi o seguinte: pare de fazer a tecnologia o teu inimigo. Eu achei essa frase muito interessante. E aí eu te pergunto, quais as consequências para quem ainda não se deu conta, né, dessa necessidade de se aliar a esse novo mundo tecnológico? Olha, é negar a realidade, né? Então, eu acho que todas essas mudanças, não só tecnológicas, né, como tantas outras,
negá-las ou encarar a tecnologia como algo muito complexo, muito, sabe, isso está ligado ao pessoal de tecnologia, as empresas de tecnologia, isso não é para mim, isso gera um problema, porque você vai se afastando e você está negando aquilo que é o óbvio, né? Então você está reduzindo as suas chances. Mas essa é uma defesa que o ser humano acaba tendo, que é uma coisa super perigosa. Por isso que fazer essas mudanças, uma coisa que eu sempre enfatizo não é natural. E é por isso que a gente tem que encarar dessa maneira. Primeiro, reconhecer que não é necessariamente natural. Eu costumo brincar que é como ir fazer atividade física. Não é uma coisa que num primeiro momento seja super natural para a maior parte das pessoas. Mas a partir do momento que a pessoa reconhece aquilo como importante e começa a entrar num determinado processo, ela vai pegando gosto, a barreira vai ficando menor. E o mesmo acontece com conhecer a tecnologia. A gente não pode enxergar a tecnologia dessa maneira que é ilustrada pelos filmes, né? Então, filmes principalmente de ficção, né? Mostrando tecnologia substituindo pessoas, tecnologia atacando pessoas. Então, muita gente tem essa visão justamente porque só tem esse contato através dessa visão extremada, essa visão extremista da coisa, né? E aí, de repente, ela começa a usar pitadas de tecnologia no seu negócio, começa a ver que os resultados são melhores, que a produtividade aumenta, e aí, quando ela se dá conta, ela virou uma amigona da tecnologia. Então, é por isso que é importante ter essa intimidade, né? Conhecer e ir atrás de experimentar a tecnologia. Gostei da sua frase, Arthur, experimentar a tecnologia, e aí eu quero que você comenta um pouquinho com o ouvinte da Jovem Pan, que é o seguinte, tem uma palavra ou um termo que está assustando muita gente nos últimos meses, especificamente, que é a questão do metaverso, né? Nós tivemos, inclusive, uma reunião do governo federal recentemente, usando a tecnologia, e aí você até comenta o seguinte, né? Quando a gente escreve lá nas redes sociais metaverso, tem gente que vai lá e comenta e diz o seguinte, isso é loucura, isso não é para mim. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa realidade que assusta um pouco no momento, mas é uma realidade que a gente não vai poder fugir dela, né? Exatamente, eu sempre comparo o que está acontecendo com o metaverso aqui em 2022 com o que aconteceu com a internet lá no final dos anos 90. As pessoas também falavam que era uma loucura, que não era para elas e tudo mais, e cá estamos em 2022, eu acho que ninguém seria maluco de dizer que a internet não é uma ferramenta super importante que deu certo, né? Então, com o metaverso está acontecendo a mesma coisa, uma tecnologia que ainda está engatinhando, uma tecnologia que está amadurecendo, mas basta lembrar que isso acontece com toda a tecnologia, né? Por exemplo, os telefones celulares passaram a fazer parte da nossa vida também ali no final dos anos 90, era uma tecnologia que vinha amadurecendo desde o final dos anos 70. A internet, ela levou décadas para amadurecer, e daí num piscar de olhos nós tínhamos o e-commerce, nós tínhamos as reuniões online, plataforma de rede social, enfim. E com o metaverso está acontecendo a mesma coisa. Então é por isso que é interessante entender como funciona, porque é uma ferramenta muito, muito interessante, né? Ela te permite ter, eu costumo dizer que é o seguinte, é uma camada entre, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos conectados em duas dimensões, né? Ou seja, eu estou vendo vocês, né? Quem está nos acompanhando, nos vê em duas dimensões, né? E aí quando nós nos encontramos, por exemplo, no meio da rua, você está vendo a pessoa de forma presencial, então você consegue ver os traços dela. Inclusive uma coisa, eu costumo exemplificar o metaverso da seguinte maneira, né? As pessoas me assistem nos canais de TV, enfim, nos vídeos, e daí quando elas me encontram ao vivo, elas falam, caramba, Arthur, como você é alto, eu não tinha essa percepção. Claro, porque ela estava me vendo num ambiente de duas dimensões e sem a proporção adequada, né? E aí o que é o metaverso? O metaverso você coloca um daqueles óculos de realidade virtual e você tem essa sensação de presença. Então você tem dois elementos que são muito interessantes, né? Por exemplo, duas pessoas em dois cantos do mundo usando esses óculos e esses controles que existem hoje, só para vocês terem ideia, você consegue apertar a mão da outra pessoa e sentir a firmeza do aperto de mão. E além disso, você consegue construir ambientes sem as restrições físicas e orçamentárias que nós temos no mundo físico, né? Então o que eu quero dizer com isso? Imagina que essas pessoas elas podem se encontrar, uma está vendo a outra, a sua direita, a sua esquerda, na frente, ou seja, fica parecendo mais uma reunião presencial, e você com um piscar de olhos você pode falar o seguinte, gente,
Eu acho que esse ambiente que nós estamos aqui não está legal. Que tal a gente trocar de paisagem e simplesmente fazer essa reunião aqui no topo de um prédio em Nova York? Quer dizer, clicando em 2, 3 opções, você consegue estar nesse cenário. E essa imersão está cada vez mais realista, né? Então, eu sei que o que eu estou falando aqui parece uma viagem, parece uma coisa estranha, mais uma vez, por isso que é importante entender, por isso que é importante fazer um test drive desse tipo de tecnologia, e aí a pessoa se dá conta que ela pode gerar resultados incríveis. Por exemplo, nós temos uma grande empresa brasileira, que é Case Global em metaverso. O que ela fez? Ela percebeu essas potencialidades, abriu a loja dela dentro do metaverso, que é onde a garotada já joga, enfim, já se encontra. O que aconteceu? Essa loja teve 9 milhões de visitantes em um mês, isso foi em agosto do ano passado. Então, muitas vezes, quando a gente acha, poxa, isso daí não é para mim, isso é muito futurismo, e aí você vai se dar conta do que a garotada já está usando, eles já estão usando isso o tempo inteiro. Então, também, um outro traço da tecnologia é esse choque geracional. Isso daí sempre acontece, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que não usam a internet, que ficaram na era pré-internet. O que vai acontecer agora? O metaverso vai amadurecer e vai ter gente que não vai entrar no metaverso. E aí o que acontece? Cada vez mais essa pessoa vai se isolando, ela vai ficando com menos possibilidades de fazer negócios, de estabelecer relacionamentos, enfim. Então, nada de novo. Ao mesmo tempo que tudo muda, tem determinadas coisas que só se repetem. Arthur, uma pergunta que está todo mundo se fazendo agora, principalmente quem já mexe com a tecnologia, né? Por exemplo, com a chegada agora do 5G, vagas mais promissoras desse setor de tecnologia devem surgir, Arthur? Sem sombra de dúvida, o que está acontecendo com tecnologia e Joinville é um exemplo nisso. Aliás, Santa Catarina é um grande exemplo, né? Nós temos aí o caso de Florianópolis, que é um caso nacional de um PIB de tecnologia que é maior que o PIB de turismo, né? Então, Florianópolis inverteu aquela lógica do que é a vocação de uma cidade. Quer dizer, você pode ter a vocação, mas você pode desenvolver uma segunda vocação e ela se tornar muito pujante, né? Nós temos que lembrar que na tecnologia hoje nós temos salários que aumentam à frente da inflação. Nós temos uma escassez de pessoas, as empresas de tecnologia estão contratando o tempo inteiro, pagando salários muito altos, e tem um terceiro aspecto interessante que vem aí com o 5G, que o setor de tecnologia hoje ele não é mais tão formalizado enquanto as aptidões que a pessoa precisa ter. O que eu quero dizer com isso? Hoje tem muita gente migrando de outras áreas para áreas de tecnologia, porque, por exemplo, para se tornar um desenvolvedor de software, o que você precisa ter? Você precisa ter capacidade de desenvolver software. Se você aprendeu isso sozinho, se você aprendeu isso no YouTube, se você fez curso rápido, o que as empresas querem saber é se você sabe programar, se você sabe desenvolver. Então isso também é muito interessante, porque tem gente conseguindo dar grandes saltos nas suas carreiras sem ter que passar, por exemplo, por um curso que dura 5 anos, que dura 4 anos. Então é uma tecnologia muito interessante. E o 5G ele traz aí uma movimentação econômica gigante, porque o que acontece é que é uma tecnologia de infraestrutura, então precisa ter gente para desenvolver hardware compatível com 5G, as aplicações de software. Então é uma nova economia que está vindo junto com o 5G, que vai demandar muita gente e, como eu falei, os salários são muito promissores. Arthur, para encerrar, eu sei que você já tem uma palestra aí já na sequência, vou falar uma frase aqui dita por você em uma das inúmeras palestras que você faz pelo Brasil: jogar contra o algoritmo é perder no xadrez, né? Uma frase que você diz, inclusive, e não há dúvidas que a gente não pode ficar distante da tecnologia. Agora, eu queria que você desse uma explicação para a gente rapidamente, obviamente, né, em resumo, sobre a necessidade da gente olhar para o ser humano, ou seja, mesmo com toda a tecnologia, não esquecer do ser humano, da experiência. Isso é um ponto fundamental, porque a tecnologia ela está tomando tal proporção e ela tem tal importância que por vezes tem empresas e tem pessoas que estão esquecendo que no final das contas são pessoas usando tecnologia para se relacionar, para fazer negócios, enfim, com outras pessoas. Então, uma brincadeira que eu faço é que é o seguinte, né? Não tem ainda uma TV comprando um ar-condicionado, né? Não é máquina com máquina, fica essa impressão, mas não é. Então, e um outro ponto perigoso disso tudo é quando, de fato, nós usamos a tecnologia para substituir o relacionamento. Então, o que eu quero dizer com isso? O WhatsApp é a coisa mais conveniente que existe no mundo para você marcar um churrasco.
contanto que o churrasco aconteça. Então o que não pode acontecer é você deixar de encontrar as pessoas e achar que se você está falando com elas num grupo de WhatsApp é a mesma coisa do que encontrá-las para fazer um churrasco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então só tem que ficar esse lembrete que nós temos que usar isso com muita sabedoria e sempre tomando esse cuidado. Se nós não estamos usando esses canais, usando essas ferramentas para substituir aquilo que é essencialmente humano. Então a tecnologia ela evolui muito rápido, mas nós temos que lembrar que o ser humano continua sendo o mesmo, com as suas emoções, seus sonhos, seus medos, suas aflições, suas realizações. Então, a tecnologia é nossa parceira, mas nunca pode ser a substituição daquilo que é a essência do ser humano. Arthur Igreja, um dos maiores palestrantes da atualidade neste ramo, nesta linha. Muito obrigado pela sua presença, pela participação aqui. Desejamos muito sucesso. Obrigado, Arthur. Obrigado, uma boa semana. Grande abraço. Boa semana. Valeu.